Vamos lá? Show? Tranquilo? Tá pegando? Legal? Show? A gente teve uns probleminhas com o áudio aí, mas eu acho que agora vai voltar, né? Vai aumentar agora daqui a pouco. Então, rapaziada, jogar essas questões para a iniciativa privada se torna problemático, né? Por causa desse enorme risco que a gente tem das situações, das iniciativas privadas quebrarem e levarem dinheiro, que é dinheiro de aposentadoria. Isso que é o complicado, né? Se alguém tiver curiosidade, depois pesquisa a situação da aposentadoria no Chile, como os idosos vivem no Chile, né? Claro que eu não posso pegar esse dado que eu vou dar aqui e falar que é sobre aposentadoria, mas o Chile é o país na América Latina que tem o maior índice de suicídios entre a terceira idade. Eu não posso relacionar diretamente a aposentadoria, mas também não posso dizer que não tem nada a ver. Entendeu? Por quê? Porque qual a média de renda do aposentado? $200 mais ou menos no Chile, em dólar, vamos fazer a medida em dólar, né? O custo de vida médio no Chile é de $600. Então, tipo assim, se você precisa de 600 para sobreviver e está gastando e só tem 200 de renda, você está muito defasado, você está abaixo do necessário. E aí, idoso, você sabe, gasta com remédio, gasta com gastos clínicos, gasta com várias situações, né? Já, tranquilo. SpaceX, César, redação e geografia também. Show. Beleza? Vamos lá. Pode passar o slide, por favor. E aí, o que acontece? Toda essa situação de reforma política que a gente tem, né? De transformação, de ir para um sistema que é neoliberal, que apoia outras situações, ela vai levar a gente para uma situação onde o país ganha muito dinheiro, não é pouco dinheiro, o Chile tem muito dinheiro, e ao mesmo tempo que ele tem muito dinheiro, ele não distribui esse montante entre as pessoas de uma forma igualitária, não gera empregos de qualidade para que as pessoas possam ter um acesso à renda melhor, não gera, por exemplo, uma estrutura social que vai fazer com que as pessoas tenham acesso a essas melhorias da sociedade. Não vai gerar nada disso. E isso vai ser um grande problema. Porque vai chegar um ponto em que a sociedade daquele país não vai mais aguentar. Né? Vai chegar um ponto que a sociedade daquele país vai parar e falar, porra, tem alguma coisa de errado nesse país, tem alguma coisa de errado nisso aqui, e a gente precisa transformar isso. Pode passar, por favor. E aí a gente vai ter a explosão do bagulho. Aí o bagulho ficou ruim, aí não teve mais como aguentar. E olha só como é que começam os protestos lá no Chile em 2019. A gente vai ter manifestações estudantis por causa do aumento de 15 centavos na passagem. Isso parece muito uma situação, né? Parece alguma coisa que a gente já viveu, né? Lá eles estavam fazendo através de um tipo de protesto que eles chamaram de evasões, né? O que era evasões? Era pular catraca do metrô, sério, os caras dar calote mesmo e cair na porrada com o pessoal do metrô e bater de frente com os caras e tudo mais. Só que aí o que acontece? Normalmente, e eu não sei se alguém já passou por essas questões de ir em protesto, e queimar pneu na estrada porque acabou a água. Eu sei que a turma militar que não pode fazer isso não, tá bom, gente? Isso fere a disciplina de vocês, tá? Você não pode ser envolvido nessas coisas não. Quer fazer essas coisas?
Não iniciou, mas presenciou. Presenciei. Presenciou. Aqui na Baixada isso é comum, né, cara? Mora onde? Mora onde, tu? Eu? Não fala não. Fala não que enfim, eu já sei que é Riachão, porra, Riachão, isso aí os caras fazem lá, a gente sabe disso, né? Eu morei muito tempo em Laranjeiras, né? Ótimo. Não Laranjeiras na Zona Sul, Laranjeiras lá num lugar chamado Maria Cabelão, já ouviu falar? Não. É por isso que eu estudei. Né? Hoje eu moro no bairro da Luz, graças a Deus. Então, mentira, não moro mais não. Agora eu moro no Rio. E aí, protesto comeu solto. A rapaziada foi lá e começou a fechar metrô e pular por cima de catraca e dar calote, não sei o que lá. Em 18 de outubro, que foi o dia principal dos protestos, a gente teve nossa, não tem outra palavra para descrever isso, mas o bagulho ficou doido. Não tem outra palavra. O bagulho ficou tão doido que os estudantes lá protestando, eles desativaram as linhas de metrô do Chile todo. Esse dia foi louco. Eu tava não sou a favor não, é errado, ok? É errado, entendeu? Prejudicou todo mundo, os caras desativaram as linhas do metrô inteiro. Teve um outro dia que eles tacaram fogo num prédio de 20 andares da secretaria não, da empresa de energia. Tipo, tacaram fogo no prédio da Light. Dá vontade de fazer isso? Então, eu não falei não, quem falou foi os alunos aqui, ó. Eu não tenho nada contra a Light. Aliás, se a Light quiser me patrocinar, eu tô dentro. Pra caramba, né? Então, os protestos estão acontecendo lá. Porrada estancando. E aí, passa pro próximo slide, por favor. E aí, tu tinha lá um fator que era importante, que era a questão do aumento do preço da passagem. Eu sou a favor, protestar contra o aumento da passagem, eu sou super a favor, de verdade. Né? A gente sabe que, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, quando a gente teve aqueles protestos, a máfia desgraçada que a gente tem dos transportes, né? Encabeçada lá por seu Jacó Barata Filho, né? Eu sou super a favor de protestar em relação a isso aí. Só que o que acontece? Esses protestos não pararam ali, eles foram para outras situações, eles evoluíram em situação. Eles foram, por exemplo, para um clamor por uma justiça social. Eles foram por um clamor por aumento das garantias sociais. Eles foram buscaram muitas pessoas para defender, para entender que as situações devem melhorar na vida das pessoas. Pensa no seguinte, um dos principais motivos de protesto era em relação à segregação social que acontecia na cidade de Santiago do Chile. O que é a segregação social? Né? Tema de geografia urbana, para quem está recordado. Segregação social é quando a gente tem estruturas de poder na cidade, né? Estruturas que vão refletir nas estruturas de forma e vão dividir entre lugares de rico e lugares de pobre. Isso é segregação social. Que é um exemplo muito simples. A gente tem a própria construção da periferia urbana, né? Quando a gente está lá estudando lá a geografia lá urbana, né? E aí um abraço aí para o pessoal que curte geografia. Eles falam sobre conceitos cartesianos: centro, subúrbio, periferia, né? O que é o centro? O centro não precisa explicar. O subúrbio vai ser aquele entorno do centro e a periferia vão ser os espaços mais distantes, que algumas literaturas chamam de espaços periurbanos, né? Eu acho que não sei se é a ESA ou se é a SpaceX que chama nesse nome. Eu acho que é a SpaceX. Eles chamam de espaços periurbanos, né? Aqui no Rio de Janeiro a gente vive uma situação parecida com o que acontece em Santiago do Chile. Nós temos o bairro de rico e o bairro de pobre. Professor, é problema você ter bairro de rico e bairro de pobre? Não, não é problema nenhum. Até porque a sociedade é desigual e isso acontece naturalmente. O problema é você voltar o melhor que o Estado pode oferecer para os bairros de rico e dar para os bairros de pobre aquilo que sobra. Pensa, por exemplo, segurança pública no Leblon, né?
segurança pública no Leblon, questão de fornecimento de água, de gás, sistema de esgotos na Barra da Tijuca. Na Barra da Tijuca não, porque tem aquela lagoa que são poluídas pra cacete, né? Mas pelo menos é menos pior. Aí pô, tu vai comparar com onde eu morava. Dá até pena, tá ligado? Dá até pena de comparar. Isso é o efeito ruim, é o efeito pesado dessa ideia de segregação da sociedade. E mais do que isso, a forma de tratamento que cada um daqueles moradores vai receber, né? E aí eu não estou fazendo apologia a nada não, mas pensa no seguinte: como que é uma abordagem policial num apartamento em São Conrado? Como é uma abordagem policial numa casa na Rocinha? Independente da pessoa estar envolvida ou não. Se um cara traficante de condomínio lá no Leblon vai preso pela polícia, a polícia chega: senhor, o senhor está sendo preso, não sei o que, não sei o que lá, e aí sai no jornal como se fosse estudante, né? Engenheiro é preso por tráfico de drogas, tá ligado? Isso aí são os reflexos da segregação social. E lá em Santiago é tão ruim quanto aqui no Rio de Janeiro, mesmo sendo uma cidade super organizada. Eu acho que é pior, né? A minha esposa nunca teve no Chile, mas eu já tive esse privilégio, né? Santiago é uma cidade organizada que dá raiva, sabe? Quando você vai, por exemplo, para a Europa, a França não, a Paris é suja pra cacete. Mas quando tu vai para os Estados Unidos, para uma cidade, eu ia falar Nova York, mas Nova York também é suja pra cacete. Então tu vai para uma cidade como Austin, no Texas, tu vai para São Francisco, para Califórnia, tu fica com raiva, porque é tudo organizado. E Santiago é assim. E parece que essa organização revela ainda mais que não existe uma preocupação com as pessoas mais pobres. E todo o governo só se sustenta por isso. Aí o pessoal já estava bolado, juntou no bondão, foi todo mundo protestar, foi todo mundo para a rua para poder... Eita, peraí. Tá bom. Foi todo mundo para a rua para poder reivindicar os seus direitos. Passa, por favor, o slide. E aí a gente vai ter propostas do governo contra esses manifestantes, né? Medidas foram tomadas como a declaração de estado de emergência. O que é estado de emergência? Né? É um estado de governança em que são momentaneamente liberadas noções que não são assim muito bem vistas pelas constituições dos países. São permitidos que sejam tomadas medidas completamente diferentes. Por exemplo, estado de emergência que a gente teve aqui no Brasil, por exemplo, quando a gente teve aqueles desastres na Serra em 2011, né? A gente teve estado de calamidade pública, na verdade, que é muito mais pesado. O que isso permite? Que o governo gaste dinheiro com licitações mais rápidas, que o exército possa controlar a entrada e saída de áreas, né? Isso é anticonstitucional, você limitar o direito de ir e vir, não é? Mas a declaração de estado de emergência permite isso dentro da forma da lei. Então, eles declaram estado de emergência, botam o exército para a rua, botam toque de recolher, e foi triste, porque os protestos lá foram muito pesados, muito assim, ridiculamente pesados. Às vezes a gente vê esses protestos aqui no Brasil, protestos de esquerda, que os caras vão lá, quebram banco, não sei o que lá. Protesto no Chile, os caras param a rede de metrô. Eu quando vi isso, eu ri, porque eu achei tão absurdo, né? Aí, e da mesma forma que os manifestantes foram extremamente violentos, o outro lado também respondeu com violência, né? Existe, segundo alguns especialistas de segurança, e aí eu não estou falando da minha área, né? Porque eu sou do planejamento urbano, mas não sou da segurança urbana, queria muito poder estudar isso, que a forma ideal de você atirar um projétil não letal não é para frente, é para baixo. Por quê? Bala de borracha, ela vai ricochetear no chão e vai atingir o alvo com uma força reduzida. Se você atira para frente, ele vai com uma carga, ele tem uma carga de impacto muito maior. E aí o que aconteceu muito lá no Chile? Depois desses protestos apareceram muitas pessoas cegas. Por quê? Porque nessa de atirar para frente,
e os protestantes não queriam recuar, muita gente tomou tiro nessa região do rosto. E aí, vários casos da bala ter perfurado, entrado por essa cavidade aqui e cegado a pessoa, várias pessoas que passaram por problemas na face por questões de reconstituição, né, de ficar ferrado mesmo, ou seja, foi violento, né, mas é aquilo, violência acaba sendo respondida com violência. Passa, por favor. Quais foram os principais pedidos dessa rapaziada em relação aos protestos lá que eles estavam fazendo? Reduzir o preço da passagem, era o inicial, legal, show de bola. Como eram estudantes que estavam fazendo esses protestos, tinha um papo ali por trás também de criação do passe livre, igual aqui no Brasil fizeram, né? Com o MPL, não o MBL, né? B de paçoca, não B de bananada, como diria o Ciro Gomes, né? E aí foi uma discussão sobre a mobilidade urbana, foi uma discussão sobre o Estado, sobre as questões sociais, tudo isso dentro, puxado pelo transporte público. E aí a gente foi tendo outras questões. A gente teve a renúncia do André Chadwick, né, que é o ministro do Interior e da Segurança Pública. Por que eles pediram isso? Por causa da violência aplicada. Enfim, né? E a gente teve várias mudanças nas questões sociais e estruturais a partir de uma nova Constituição. Esse talvez foi o ponto principal da discussão da questão da segurança no Chile, né? Da questão dos protestos no Chile. Criação de uma nova Constituição. Isso é uma parada extremamente pesada de acontecer no país, né? O Brasil já teve algumas constituições, a mais recente é de 88, que é a famosa Constituição Democrática, que eles chamam, né? Aconteceu no processo de redemocratização brasileira, de chegada do Brasil na democracia e tudo mais, né? E lá no Chile eles também estão pedindo isso. Por quê? Porque como vamos pensar que isso aqui é doideira, foi uma coisa que o Brasil fez bem, né? Como a Constituição chilena foi escrita durante o período do regime militar, ela estava voltada para satisfazer as necessidades daquele tempo, né? É regime militar, eu vou fazer coisas dentro da minha Constituição que vão dar o alicerce que eu preciso para fazer as minhas mudanças, para tocar a minha reforma, para fazer o que eu tenho que fazer. Show de bola. Só que tipo assim, o Chile também foi redemocratizado. O Chile também saiu do regime militar. O Chile saiu lá do governo do Pinochet, né? Então, diferente do Chile, o Brasil, quando terminou o regime militar, ele fez uma outra Constituição. Para quê? Para poder colocar as leis dentro da nova realidade pública. Colocar as leis dentro da nova realidade de sociedade que a gente tinha, que era uma sociedade onde os poderes tinham que ser equilibrados, onde as liberdades individuais deveriam ser respeitadas, né? Onde a gente deveria ter essas mudanças todas. E aí, o Chile não fez isso, ele manteve na mesma. Agora é regime presidencialista, mas mantém as mesmas estruturas de lei do período do regime militar. Então, isso daqui foi assim, não foi a principal reivindicação, mas é a mais importante. É a mudança da Constituição para poder sair desses critérios lá do período da ditadura militar chilena, né? E aí pode passar para a gente ver o que deu certo. Vamos lá, muita coisa ainda não deu certo, com todo respeito, né? Muita coisa ainda não encerrou no Chile, ok? As coisas ainda estão em caminho. Professor, hoje ainda tem protesto no Chile? De vez em quando, e motivado exatamente pelas mesmas situações, lá das mesmas situações de 2019, ainda rola. Cara, no Chile, eu acho que foi em março, o Chile fechou
E no meio do fechamento os caras começaram a tacar fogo em um monte de coisa na rua, porque acharam que o governo não estava lidando certo com a pandemia. Eu fiquei assim, caraca, mas os caras nem estão se ligando que eles indo para a rua, eles estão correndo risco também de pegar, né? Enfim, né? Não tem essa de protesto a favor, protesto contra. Aglomeração, dentro do que a ciência diz aí pra gente, dá ruim, né? Não adianta o cara, não, eu só gosto dos protege direita e lá não tem coronavírus. Não, eu só gosto dos protege esquerda e lá não tem coronavírus. Os dois vão ter, né? Vamos também chegar nisso aí. Mas o que a gente já teve de resultado por enquanto? 3.000 pessoas presas, o que é bastante coisa. Parece pouca coisa, mas não é, bastante coisa. Nos protestos de 2013, a gente não chegou a ter nem 50% disso. Pelo menos nas grandes capitais, não chegou. A gente só teve o Rafael Braga, que ficou preso lá um tempão, porque estava carregando uma garrafa de Piosol. Mas enfim, a justiça brasileira sempre fazendo as suas estripulias que não dá para entender, né? E além dessas pessoas presas, a gente teve denúncias na comunidade internacional. O que é a comunidade internacional nesse caso? Existe uma instância chamada Conselho de Segurança da ONU, né, que o Brasil, desde lá do período do Fernando Henrique Cardoso, quer fazer parte. O que é o Conselho de Segurança? É uma parte da Organização das Nações Unidas que vai se responsabilizar por essas questões que envolvem segurança pública, ações contra a violência, questões que envolvem guerra, né? Questões que envolvem conflitos armados, né? Então, a gente teve denúncia no Conselho de Segurança, a gente teve denúncia no órgão responsável pelos direitos humanos, a Anistia Internacional, que é um outro órgão que responde por tentar processar os estados quando eles passam dos limites também. Então, a gente teve um avanço dessas forças militares para cima dessas questões de protesto, e isso levou a algumas consequências que ninguém torce para que isso aconteça, né? O preço da passagem lá no Chile, diferente daqui do Brasil, caiu. Pelo menos isso, né? Se a gente estivesse aqui no Brasil, pelo menos caindo o preço do ônibus. Mas assim, aqui no Brasil teve uma época que foi congelado aí em 2013. Congelou o aumento, aí depois de 6 meses aumentou 40 centavos. Ou seja, né, não fez sentido nenhum, aumentou 2 vezes, só atrasou o período. Lá não, lá eles revisaram não só o preço das passagens, mas também o preço da energia elétrica consumida lá, né? O Chile possui lá a sua indústria termoelétrica, a sua indústria hidrelétrica, que você deve ter ouvido falar pra caramba nas aulas de geografia sobre esses termos aí das produções energéticas, né? E isso não se refletia em preços mais baixos para a população, né? Primeiro porque termoelétricas são naturalmente mais caras, mas se o governo quisesse, ele poderia reduzir esse valor aí para as pessoas. Então a gente teve redução, né? Reverteram esse aumento das tarifas. Eu só estou confirmando aqui uma informação para poder falar direitinho para vocês, ó. Show, já até peguei aqui. A gente teve reversões disso. Nós tivemos uma mudança no Conselho de Ministros. O que é isso? Lembra que eles estavam pedindo que fosse exonerado o ministro da Segurança Pública do Interior? Pois vários ministros se demitiram, né? O Sebastião Pinheira, presidente lá do Chile, ele pediu para que o ministro desculpa, que eu estou viajando aqui. Ele pediu para que os ministros se demitissem, porque a crise social ela trouxe a resposta de que aquilo ali que estava acontecendo não valia a pena manter. Então, vários ministros se demitiram. A ministra da Educação, o ministro do Interior, o ministro responsável lá por questões da economia, todo mundo meteu o pé. Então, tipo assim, aquilo que os caras pediram meio que aconteceu, né? Não teve
não teve renúncia do presidente, que poderia ser tipo assim o fato, né? Porque dentro de uma pressão social tão grande quanto essa, o fato seria oh meu Deus do céu, a renúncia do presidente, né? Mas a gente não teve isso. A gente teve denúncias do presidente, né? Igual agora estão tendo no Tribunal de Haia, né? Que é um crime, que é um tribunal que julga crimes contra a humanidade, né? Ele foi levado a uma denúncia a esse tribunal e não foi aceita, né? Vários presidentes pelo mundo foram denunciados agora durante a pandemia por não levarem em consideração as medidas sanitárias, né? Por vários motivos. Desse caso aqui, ele não foi recebida a denúncia, né? A gente teve uma desvalorização do peso chileno, né? 1.000 pesos chilenos hoje, para você ter uma ideia, só para a gente ter uma noção de quanto é desvalorizado em relação ao real. 1.000 pesos, aí para quem quiser viajar para o Chile, quiser arriscar, 1.000 pesos dá a mesma coisa que R$6. Quando você pega uma moeda inflacionada assim, tu vê que é uma parada muito grande. Às vezes a gente reclama do dólar, né? Tem que reclamar do dólar mesmo. O dólar alto é uma porcaria. Tem que abaixar para poder comprar fone de ouvido sem fio, né? Trazer aquela muamba bem maneira da China, comprar um celular novo para a esposa. O dólar tem que melhorar mesmo. Mas comparando com a relação entre real e peso, é assustador. Se for pegar a moeda da Venezuela, então, é o bagulho mais doido ainda. É R$100, 1 milhão de bolívares. É um negócio assim, uma parada que não tem precedente entre uma coisa e a outra, né? Isso aí é o problema que aconteceu durante esses protestos. O peso chileno, por causa da baixa atividade da economia, por causa das pausas que tiveram que ser feitas na cidade, não está funcionando. Se o cara para a rede de metrô lá do Chile, não vai funcionar a cidade. Ninguém vai se arriscar a produzir nessa situação. Então, a situação econômica chilena, de maneira geral, ela dá uma desaquecida, né? Ainda chega o coronavírus aí agora, léu, né? Em cima do mundo todo, e aí a gente vai chegar numa situação muito complicada. E a principal ideia de todas aqui foi a notícia do plebiscito nacional do Chile de 2020. O que é esse plebiscito? O plebiscito é quando a gente tem uma votação popular para decidir alguma coisa. Por exemplo, quando o Brasil foi aprovar o Estatuto do Desarmamento, a gente teve plebiscito para perguntar para as pessoas: você é a favor ou contra? Né? Daqui a alguns anos aí para frente, imagino eu, dependendo de como a política se suceder, mas o que aconteceu nessa última semana, né? Vai levar a gente, provavelmente vão puxar um plebiscito para discutir a questão do aborto no Brasil, né? Se tem que criminalizar ou se tem que descriminalizar, se tem que ter punição para quem é contrário ou não. Vai rolar isso em algum momento, não tenha medo de acreditar nisso. Lá no Chile, eles fizeram essa votação para perguntar como que eles querem que seja escrita a nova Constituição. Olha só o nível da bagunça. Não que eu esteja discordando, mas bagunça porque é um bagulho doido de entender. A votação é para saber se eles querem uma Constituição de uma bancada nova ou de uma bancada mista. Como assim? Se eles quiserem uma bancada nova, eles param, desfaz tudo, novas eleições, que é bagulho doido. Se eles quiserem mista, eles vão abrir novas eleições e a bancada das câmaras que vieram antes deles vão votar vão escrever essa nova Constituição junto com os novos que foram eleitos, vamos dizer assim, né? Então, essa é a grande discussão. Se nós vamos ter uma Constituição, uma Constituinte nova ou uma Constituinte mista, né? Eu acho que é mais ou menos isso que a gente fala sobre a situação do Chile.
Esse plebiscito está marcado para dia 25 de outubro, por causa do coronavírus, ia ser antes. Mas ainda ninguém sabe se isso vai acontecer, porque está rolando uns protestinhos lá, né? E coisas do tipo. Rapaziada, aquele momento que chega em que eu paro de falar um pouquinho. Ih, cara, passou um monte de coisa aí. Eu paro de falar um pouquinho. Isso aqui serve para você que está aqui, para você que está na sua casa. Tentar, como eu posso dizer? Tentar testar um pouquinho a atenção no que foi falado aqui. Beleza? E aí vamos fazer naquele esquema de mãozinha levantada para o que eu acho que é o certo. Pode participar também, eu deixo, você prestou atenção. Brincadeira, o pessoal que ficou aqui tá concentrado no assunto, tá todo mundo assim, né? E eu imagino que outras pessoas também vão tirar bom proveito dessas questões. Vamos lá? Um momento histórico que antecedeu a situação econômica atual do Chile, que condicionou os atuais protestos, está relacionada a, letra A, políticas de reformas trabalhistas envolvendo o setor público. Letra B, política de reformas neoliberais aplicadas durante o regime militar chileno. Letra C, políticas de reformas socialistas influenciadas pela chegada do poder de Chaves ao poder. O corretor jogou Chaves, tipo assim, Chaves da Vila, né? É o Chaves da Venezuela, com Z, né? Ou letra D, política de reformas sociais com a mudança da Constituição como primeiro objetivo. Vamos lá. Aqui a gente está perguntando sobre o que levou o Chile a chegar nessa situação de protestos que a gente tem hoje. Beleza? Vou resolver junto com vocês, para ninguém ficar tímido, tá bom? Vou nas que não tem nada a ver primeiro. Não é letra A de forma nenhuma, ok? Porque a gente não está falando de reforma trabalhista. Reforma trabalhista é uma discussão brasileira, né? A reforma trabalhista lá no Chile já rolou. Foi durante o período do regime militar, junto com a Constituição e junto com a aplicação dessas novas condições, né? Mas não foram as reformas trabalhistas que levaram o Chile a ter protestos. Inclusive, não tem nada a ver com o setor público. Eu comecei a aula falando isso. A gente tem, na verdade, no Chile, um recuo do setor público e uma maior iniciativa do setor privado, né? Então, letra A para a gente não tem nada a ver. Letra C também não tem nada a ver para a gente. Primeiro, porque Chaves não tem nada a ver com a questão chilena. Chaves é Venezuela. A gente, algumas aulas atrás, falou sobre isso, né? Pelo menos eu falei sobre isso algumas aulas atrás, né? Sobre a crise na Venezuela, que foi causada pelo Chaves, sim, foi causada pela tomada de poder, pelo aparelhamento do Supremo lá da Venezuela, né? Eu acho que não é Supremo o nome, mas vocês entendam dessa forma. Entre aspas, o STF chileno, venezuelano, ele era feito de amigos do Chaves. Então, tipo assim, é você colocar um cara lá que não vai discordar de nada que você faça, né? Então, com Chaves não tem nada a ver a questão chilena. B ou D? As duas têm muito a ver. Vamos lá, ó. B, levanta a mão. D, levanta a mão. Show, não me deixa no vácuo, não. Quem acha que é a letra B de bola? Eu também acho. Também? B. Show, obrigado. Letra D não é. É letra B mesmo. Passa, por favor. Pô, eu dei a resposta aqui, o burro do professor levantou a mão junto. Ô, infeliz, desgraça. Vão ser as reformas neoliberais que vão fazer o Chile chegar nessa situação que ele chega nesse momento, né? É a diminuição das questões do incentivo, a participação do Estado, né? A gente tem uma diminuição, por exemplo, da participação do Estado na educação, na saúde, na segurança, né? Então, é a condição própria do neoliberalismo
que vai fazer a gente chegar nesse ponto da situação lá no Chile, né? A letra D, ela fala sobre a reforma social com mudança da Constituição, a letra D. A letra D, ela está falando sobre o resultado, né? Um dos resultados que a gente tem com a questão dos protestos, né, vai ser a reforma social voltada para a mudança da Constituição. Isso aí é fato, isso aí acontece, né? Então, a letra D está falando sobre um resultado e não de uma condição, né? É sempre interessante a gente pensar sobre as estruturas de questão por causa disso. Às vezes, a gente tem na questão a condição e a consequência. Aí a gente vai pensando assim, pô, por exemplo, sei lá, qual é a consequência do êxodo rural? A macrocefalia urbana, consequência do êxodo rural. Aí você chega na pergunta e está lá, uma causa do êxodo rural, você mete macrocefalia urbana. Não é causa a macrocefalia, é a consequência, né? Então tem algumas questões que eles usam essa estrutura para poder ferrar você. Você chega com a informação da consequência e vai marcar a letra D. Mas na verdade para a gente hoje é letra B de bananada, como diria o Ciro Gomes. Eu acho essa fala muito engraçada. Bilhão com B de bananada. Eu acho muito tosco quando ele fala isso. Vamos lá, deixa eu olhar. Por que eu estou olhando ali se eu tenho aqui, né? Vou olhar aqui, que ideia. Vamos lá. Um paralelo muito traçado por parte da mídia entre os protestos no Chile e as manifestações de junho de 2013 pode ser apontada na opção A. A rejeição direta à participação de partidos de esquerda nos movimentos sociais. Letra B. A forte pressão popular em busca da reestatização de setores estratégicos. Letra C. A rejeição popular do aumento dos custos nos transportes nas grandes cidades. Ou letra D. O posicionamento estratégico popular contra a corrupção. Aqui a questão está perguntando exatamente o que ele tem de parecido entre as duas manifestações que a gente teve, né? Essa é a ideia de traçar paralelos entre um e outro. Vamos primeiro vamos dar um boa aqui. Eu voltei a olhar para lá. Vamos nas que não são primeiro, né? Não é letra B, de forma nenhuma, tá bom? A gente teve protestos pela reestatização Não, na verdade não, a gente não teve protesto sobre reestatização. A gente teve protesto por maior participação do Estado. Só que isso não significa reestatização. O que é a maior participação do Estado? É o Estado se responsabilizar por fornecer saúde, educação, segurança, coisa e tal. Isso aí é participação do Estado. O que é reestatização? Por exemplo, a Vale do Rio Doce, que foi privatizada, o governo chegar lá e comprar ela de volta. Isso é reestatizar. Então não teve esse tipo de proposta nesse momento. A gente teve participação, mas não reestatização. Também não é letra A. Isso aqui é muito interessante. Eu não sei se alguém chegou aí nos protestos em 2013. Eu estava numa fase meio, como eu posso dizer, rebelde da minha vida, né? Uma fase meio jovenzinho, revoltado com as coisas. Continuo revoltado com as coisas, tá, gente? Mas a minha revolta naquela época era diferente. Era revolta pela revolta. E quem viu muitos protestos em 2013 viu que essa foi uma das marcas dos protestos no Brasil. A gente teve, por exemplo, aquele negócio de sem partido. Era muito comum essa ideia dos protestos sem partido, né? Eu me lembro que eu fui no da Candelária, um dos que teve na Candelária, e o cara trouxe a bandeira grandona foi do PCdoB, inclusive, né? Já é um partido mal visto pra caraca, por ser um partido comunista e tal. E aí os caras começaram, baixa essa bandeira aí,
isso aí aconteceu aqui no Brasil durante os protestos. Mas lá no Chile isso não aconteceu. Lá no Chile a gente teve uma participação muito grande dos movimentos de esquerda, e não só movimentos de esquerda, mas de movimentos sociais, né? Movimentos campesinos, né? Que aqui no Brasil, por exemplo, a gente conhece o MST, o movimento dos atingidos por barragem, né? A gente teve participação de movimentos sociais urbanos, né? O pessoal das causas sem teto, né? E aqui no Brasil a gente rejeitou em algum momento a participação desse pessoal. Lá no Chile não, lá no Chile o pessoal passou batido mesmo, foi nos protestos. E até mesmo movimentos de direita, né? Uma centro-direita também ficou muito a favor dos protestos. Mas como característica da própria direita política, eles não foram muito a favor da questão do vandalismo, da destruição, não foram a favor de tacar fogo no prédio da Light, né? Mesmo que, enfim, né? Alô, Light, tamo junto, beijo, abraço, patrocina o pai. Então, a gente teve participação de todo mundo. Sobra pra gente entre as questões, letra D de dado e letra C, né? Vamos lá, gente, letra C. Obrigado. Letra D. Show, obrigado. Tem que ter um contraditório, né? Assim que é bom, pô. Vai todo mundo concordar? Todo mundo concordar, o nome disso enfim. O nome disso é totalitarismo, todo mundo concordar com a mesma coisa. Tem que ter um contraditório aqui. Vamos lá, por que não é D, né? Na letra D, aqui no Brasil isso aconteceu, né? Todo mundo lembra disso. Como é que foram os protestos de 2013? Primeiro é contra os 20 centavos. Aí daqui a pouco é contra o partido. Aí daqui a pouco o vagabundo está enchendo um Lula de plástico gigante, né? Pô, essa cena era muito boa, velho. Eu achava engraçado, eu achava muito engraçado, né? Aí lá em São Paulo, na Fiesp, os caras encheram um pato de borracha gigante, né? Muita coisa engraçada, eu achava engraçado. E é legítimo da democracia esse tipo de protesto, tá ligado? É legítimo, não tem como a gente achar que não. Mas a gente teve aqui no Brasil a ideia de ser contra a corrupção, né? O final dos protestos foi isso, contra a corrupção. É o Kim Kataguiri lá discussando, falando que a Dilma tinha que sofrer impeachment. Essa rapaziada ficou famosa, né? Arthur Duval, Fernando Holliday, Kim Kataguiri, o próprio presidente Bolsonaro, ele surgiu também nesse meio aí e foi carregado pelo povo até a presidência, né? Foi carregado, não tem como, a democracia é isso aí, não tem como. Então, aqui no Brasil isso aconteceu, lá no Chile não. Lá no Chile eles foram mais voltados para outras questões. E o que tem de igual entre os dois é a questão do preço das passagens, é o que une os dois, beleza? Vamos fazer mais uma questão? Pode ser? Só mais uma a gente encerra. Tá bom. Dentre os motivos que mobilizaram grande parte da população a favor das manifestações, e perdi aqui a questão, vamos lá. Dentre os motivos que mobilizaram grande parte da população a favor das manifestações de 2019 no Chile, podemos destacar, letra A reestatização de setores estratégicos. Letra B, a refundação da polícia pela diminuição dos casos de violência. Letra C, a redução da desigualdade social no país. Ou letra D, a abolição da Constituinte Nacional. Vamos lá, caras. Todas essas coisas aqui aconteceram em 2019. Só que não foram os mesmos casos. Tá bom? Não é letra D, obviamente, isso não existe. Você acabar com a Constituição e com a Assembleia Constituinte Nacional não faz o menor sentido. É você acabar com uma divisão de poderes. Isso aí não faz sentido, né? Tem gente que defende esse tipo de coisa? Tem, mas não faz muito sentido. Então, a gente tem esses três fatores: reestatização dos setores, refundação da polícia ou redução da desigualdade. Vamos lá, letra A, alguém? Letra B, alguém? Letra C, alguém? Obrigado. Passa pra gente, por favor, pra gente ver a resposta.
redução da desigualdade social no país é um grande fator, né? Porque a questão da refundação da polícia, ela foi uma das pautas do Black Lives Matter, né? O último movimento que a gente teve lá nos Estados Unidos. Uma das pautas era Defund the Police, né? Que era refundar a polícia, repensando a questão da violência, repensando as questões sociais. Teve um estado, eu não sei se foi Nova Jersey, que refundou a polícia. Teve um estado lá que fez isso, agora eu não vou lembrar de cabeça, né? Chegou na polícia e falou assim, ó, vamos lá, continua todo mundo contratado, mas a gente primeiro vai passar uma limpa entre todo mundo que tem caso de corrupção. É corrupto? Tá fora. E conseguiram expulsar lá uma cacetada de pessoas, tipo assim, umas 300 pessoas da polícia que eram envolvidas em casos de corrupção. Agora vamos lá, vamos reescrever o Estatuto da Polícia, sobre a violência, sobre a abordagem, sobre não sei o que, sobre não sei o que lá, sobre o combate ao tráfico de drogas. Como isso vai ser feito, não caindo para o lado da violência policial sem nexo, né? Então isso é a refundação da polícia. Isso foi uma parada que foi proposta no Black Lives Matter, não no momento que a gente teve aí o protesto no Chile. O C, ele mostra pra gente a união de todos os outros fatores, é diminuir a desigualdade no país. O Chile é um país muito rico. Para ter uma ideia, o Chile é muito rico e é muito desigual. Se eu não estou enganado, é o 4º país mais desigual aqui da América Latina. Só perde para o México, só perde para o Brasil, que é o campeão. O Brasil é o país mais desigual da América Latina. Isso é muito triste. É o mais desigual. O que significa desigualdade? É a distância entre o mais rico e o mais pobre, né? A solução ideal é acabar com os ricos? Não. A solução ideal é fazer com que os pobres subam, né? Essa é a solução ideal que a gente pensa. É a democrática, vamos dizer assim, né? Tem gente que defende matar todo mundo que é rico e dividir o dinheiro. Não é uma parada muito bem vista, vamos concordar. Mas, enfim, o Chile é o 4º mais desigual, se eu não estou enganado. Entre os mais ricos, a concentração de renda está lá no topo. Entre os mais pobres, a pobreza é enorme. Então, a pauta resumo de tudo que está sendo dito aqui é a redução das desigualdades sociais. Beleza? Vou fazer mais uma questão só, tá bom? Porque aí encerra o slide bonitinho e aí a gente encerra legal. Beleza? Um plebiscito foi marcado no Chile após a escalada de violência dos protestos e o recuo do governo diante dos manifestantes. Esse plebiscito visa, não estou enxergando ali, eu vou olhar daqui, tá bom? Definir a forma pela qual vai ser escrita a nova Constituição do país, definir a forma pelas quais as novas eleições serão feitas, definir a forma pela qual os recursos vão ser divididos entre a população, definir a forma pela qual a ação do Exército será realizada, vista a violência praticada nos protestos. Aqui no slide esse gabarito está errado, então não precisa passar não, tá bom? Acabei de perceber. Vamos lá, vou falar sobre as erradas primeiro. Não é letra D. Plebiscito não é para saber se o exército vai ser mais ou menos violento. O exército é o exército, beleza? Vocês sabem disso, o exército é o exército, é a força, não tem essa discussão sobre questão de forma de ação do exército. Isso aí não é decidido por voto, isso é decidido por regimento interno, por uso da força especializada, né? O uso técnico da força, como alguns caras de segurança pública vão falar. Também não é letra C, não tem nada a ver com divisão de recursos, tá bom? Os recursos continuam sendo repassados para a população, ou melhor, não repassados, né? Porque o Chile não tem isso de passagem de recursos igual ao Brasil. Para a gente hoje, a resposta vai ser letra A, tá bom? Ali no gabarito está marcado letra B, mas não é letra B não, é letra A, tá bom? Eu estou olhando aqui, eu estou vendo que não tem nada a ver com marcar que o gabarito é B. Por quê? Como a gente falou aqui nos últimos momentos, no último slide, a ideia é para saber como que essa Constituição nova vai ser escrita. Se vai ser a partir de novas eleições, se vai ser a partir de uso
as mesmas pessoas, se vai refundar o Congresso, como que isso vai acontecer? Essa é a ideia do plebiscito que vai acontecer no Chile aí no dia 25 de outubro, né? Definir as formas pelas quais as novas eleições vão ser feitas não é o caso, né? O Chile ele vai aguardar o fim do mandato do Sebastián Piñera para poder tirar ele do poder, em vez de abrir impeachment, em vez de fazer essas coisas que, assim, é uma forma também, a gente tem que respeitar. Rapaziada, obrigado aí, não tem nem como agradecer a presença de vocês, de verdade. Hoje foi um dia muito, assim, atípico, vamos dizer, de voltar, né? De sentir as pessoas de novo. Eu sei que a gente está num número reduzido, mas isso é importante pra caramba. Pessoal que está assistindo, obrigado por ter assistido também. Eu sempre falo isso no final dos meus vídeos e vou repetir mais uma vez. Continua, né? Vocês viram que a ESA bateu recorde. A ESA foi 130 mil inscritos, bateu recorde de inscrição. A gente tinha um pensamento de que a pandemia ia fazer o pessoal não se inscrever e ia reduzir a relação candidato-vaga. Só que foi exatamente o contrário. Todo mundo pensou isso, todo mundo se inscreveu e bum! Matou todo mundo, né? Então vamos continuar se preparando. Se a gente está tendo o momento de poder sentar e estudar, organizar isso na nossa mente, vamos organizar. Porque, tipo assim, esse ano só acabou para quem morreu. Entendeu? A gente tem ainda o ano que vem para poder tentar de novo, para poder fazer acontecer de novo. E eu tenho certeza que vai acontecer para vocês, beleza? Muito obrigado de verdade, gente. Até a próxima, valeu? É isso.